A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo desejamos falar sobre as atitudes de um verdadeiro profeta. Na cultura evangélica brasileira, nesses dias, tem sido influenciada por segmentos estranhos aos segmentos da palavra de Deus. Então, um ministro do evangelho, ele deve ser manso, ser humilde, falar com palavras meigas e suaves. Ele não pode alterar a sua voz. Não. E deve, então, ser educado. Respeitar as pessoas. Não podemos falar a verdade, porque senão vai ferir o ego da outra pessoa, vai humilhá-la, vai causar depressão, estresse na outra pessoa. Então, uma das influências é o ecumenismo, em que é a junção de todas as religiões, em que uma pessoa de uma religião não pode falar a verdade ou apontar os erros da outra religião. Sendo assim, um verdadeiro cristão que é discípulo de Jesus, que obedece o ide, Jesus ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, esta pessoa não tem espaço neste ambiente, porque o que causa maior oposição entre os homens é o Senhor, a pessoa do Senhor Jesus da Bíblia. E então, não se pode falar sobre Jesus, sobre o arrependimento, sobre o novo nascimento, sobre regeneração, nada disso. As pessoas devem permanecer como estão, nas suas próprias religiões, respeitar umas às outras para que haja unidade. Então, essa é a influência do ecumenismo. Então, não se pode falar contra, não se pode se opor, não se pode ter um profeta de Deus ali para mostrar, apontar o pecado destas pessoas, porque seria uma afronta contra a unidade de todos os povos através do ecumenismo. Pois bem, uma outra influência é a igreja dominante, que substituiu o ritualismo, que trocou os dons ministeriais pelo ritualismo. Basta obedecer e fazer os rituais, que está tudo bem. O importante é isto. Então não se pode falar contra o pecado, não se pode falar contra a atitude das pessoas para que elas caiam em si, se arrependam dos seus pecados e voltam-se para Deus por meio de Jesus Cristo. Então cria-se uma geração de obreiros ou de pastores que não falam a verdade, que não dizem a verdade às pessoas para elas se converterem. Então se torna um pregador bonzinho, educado, que fala mansamente. E então o que acontece? Acontece que aqueles que alterarem a sua voz,
ou falar contra o sistema ou liderança. Não falar por falar como rebelião, mas falar porque este profeta tem uma íntima comunhão com Deus e recebe de Deus uma palavra profética para transmitir à liderança. Quando acontece um profeta deste estar desenvolvendo o seu dom profético, esta pessoa é rechaçada, é caluniada e é menosprezada e taxada como uma pessoa rebelde. Rebelde. Mas nós vemos nas Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento, que os profetas eram homens que tinham íntima comunhão com Deus e recebia de Deus uma palavra profética e transmitia ao povo. Mas principalmente transmitia à liderança deste povo, que era, no caso de Israel, os falsos profetas, os profetas que se diziam profetas, mas eram falsos, os sacerdotes, os reis, os príncipes. E então, eles eram muitos destes que ouviam a palavra profética, como no caso de Davi, ele se arrependeu e se quebrantou diante do Senhor. Outros também fizeram isto. Mas, ao ouvir uma palavra profética, a pessoa ou se arrepende, se quebranta diante do Senhor, uma das atitudes, ou tem uma outra atitude de oposição, de perseguição contra este profeta do Senhor. Era esta atitude e ainda continua esta atitude para com os profetas que têm comunhão com Deus. Agora nós vemos, por exemplo, profeta Elias, profeta Eliseu, eles eram homens que tinham comunhão com Deus e eram duros e queria conduzir a nação de Israel a um arrependimento, a voltar-se para o Deus único e verdadeiro, para que eles pudessem ter vida, para que eles pudessem estar na sua terra e permanecer nela. A terra que Deus deu a Israel foi concessão. Era do Senhor, mas deu como concessão. O que significa isso? Você, na sua casa, você desfruta da água, da energia elétrica, da linha telefônica e usa esses benefícios como concessão. Mas se você não usar adequadamente, principalmente se você não pagar as contas, então estas empresas vão lá e cortam o seu benefício e você deixa de desfrutar daquele benefício. Assim também Deus colocou na mão do povo de Israel a terra prometida. Deus deu como concessão, mas disse: minha terra. E vocês devem fazer exatamente como eu oriento segundo a minha palavra, segundo a lei mosaica. Era uma concessão. Quando então os reis, os governantes, porque os profetas geralmente falavam com os reis, os governantes daquela época, então usavam esses profetas para chamar a sua atenção para que eles pudessem voltar para a lei, a fim de que fossem poupados seus inimigos e eles continuassem
como mordomo daquela terra, não como dono. Qual é a diferença entre dono e mordomo? Dono, eu sou dono de alguma coisa, eu faço o que eu bem entendo daquilo. Agora eu sou mordomo do Senhor. Então eu administro aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, segundo a direção e a orientação, a autoridade, a submissão do meu Deus. Então ali estavam os profetas, tanto em Israel quanto em Judá, para advertir essas autoridades, a fim de que elas se arrependessem dos seus maus caminhos e principalmente pela idolatria. E através delas, elas iriam conduzir todo o povo para a obediência à palavra de Deus. Este era o profeta. Mas muitos ouviam, muitos bons reis de Judá, né? Porque Israel não teve nenhum deles, todos eram idólatras. Muitos bons reis de Judá ouviam e tinham como amigos os verdadeiros profetas do Senhor. Agora, aqueles que rejeitavam a palavra profética vinda do coração de Deus através desses profetas, eles então tinham profetas, mas falsos profetas que o rodeavam, a fim de tirar desses profetas benefícios e aprová-los como autoridade. Estes eram profetas bajuladores que profetizavam apenas em favor do rei. Não tinha comunhão com Deus. E perseguiam os verdadeiros profetas do Senhor, que queria conduzi-los ao arrependimento, mas também mostrava para eles as consequências se eles continuassem errando. E aconteceu. Israel, as 10 tribos, foi levados a cativos pela Síria e perderam a concessão de usar aquela terra. Judá, mais à frente, mais tempos depois, foi levado pela Babilônia e perdeu a autoridade, a soberania sobre Judá. Muitos foram mortos e outros foram levados cativos para a Babilônia. Perderam a concessão. Não pagaram a conta. Então, esses profetas eram profetas duros. Esses profetas não falavam nada para agradar aos homens, mas somente para agradar a Deus. Vemos no Novo Testamento João Batista. João Batista veio preparar o caminho para o Senhor. E ele dizia assim para os fariseus, saduceus, né, aqueles que vinham para ser batizados: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele era duro. Você acha que ele usava a tonalidade de voz mansinha, meiga, educada, como os falsos profetas? Aí nós vemos também Jesus. Ele passou um bom tempo ensinando, mas chegou um momento em que a unção profética veio sobre ele em Mateus capítulo 23. Leia lá. Você acha que ele usou aquelas palavras proféticas numa tonalidade mansinha, educada? Leia lá, Mateus 23. João, um dos discípulos chamado, que escreveu o Evangelho de João,
escreveu 1º, 2º, 3º João, era chamado o discípulo amado de Cristo. E em Apocalipse, dirigindo-se às 7 igrejas da Ásia, leia lá, como profeta, o que disse e como disse João. Como ele se dirigiu a cada igreja. O profeta não vê apenas a aparência, o exterior, mas ele vê o interior e vê como Deus vê. O profeta vê o pecado como Deus vê o pecado. Tinha uma igreja que achava que estava tudo bem, por ser rica, abastada, pensava que era espiritual. Jesus disse o quê? Não sabes que és nus, pobre, desgraçada? Aconselho que me compre de mim ouro refinado e tal. Uma outra achava que não tinha valor nenhum. Era pobre, que era fraca. E o Senhor a elogiou, usando o profeta. E foi assim que o Senhor viu. Então, você acha que esses profetas não alteravam a voz? Você acha que eles não eram firmes e alteravam a voz? Claro que alteravam a voz. Então, esse ministério, o ministério profético, hoje, como sempre, é muito perseguido. Olha, eu fiz o teste sobre os dons ministeriais e no resultado do teste apareceu que o Senhor me deu o dom de ensino e o dom de profeta. Antes eu pensava assim, puxa vida, as pessoas não querem se aproximar de mim ou se afastam de mim. E eu me acusava a mim mesmo. Eu preciso ser mais educado, preciso usar palavras mais tranquilas. Mas, depois que eu soube disto, e que por experiência própria, eu louvei ao Senhor Deus. Claro que o profeta também não pode falar tudo o que vê, como vê, porque senão ele seria como uma ilha isolada. Mas quando o Senhor, como fruto de comunhão com Deus, o Senhor me dá uma palavra profética, o meu coração fica como se fosse um peso sobre o meu coração. E então o que eu faço? Hoje, né? Eu procuro orar, pedir sabedoria a Deus, estratégias para me dirigir à pessoa. E o Senhor, então, às vezes dá palavras mansas e meigas. Dá estratégias. Mas também ele me dá uma palavra muito firme. Até mesmo exaltada. Porque existe coração duro. As palavras proféticas, os profetas, são usados contra os donos. Os donos de igreja, os donos de si mesmo, principalmente aqueles que estão sob autoridade. Você vê que lá no Antigo Testamento, os profetas se dirigiam aos reis, aos governantes, aqueles que se achavam donos e faziam o que queria. Matava, destruía.
não seguia a direção de Deus, consultava e dava glórias aos ídolos. Então, vinha o profeta e dizia, olha, vocês precisam se arrepender. Então, para quê? Para que o Senhor os levasse ao arrependimento e deixassem de ser donos do que possuem para serem mordomos segundo a orientação, a direção de Deus em comunhão com todos os membros do corpo de Cristo. Hoje no Novo Testamento. Meus grandes amigos, os melhores amigos que eu tenho, são aqueles que, em primeiro lugar, falam pessoalmente para mim a respeito dos meus erros, a respeito dos meus pecados. Minha melhor amiga é minha esposa. Quantas e quantas vezes ela chama a minha atenção para eu deixar de fazer as coisas do meu jeito para fazer a vontade do jeito de Deus. A vontade de Deus, segundo o jeito de Deus. Então, os verdadeiros profetas de Deus eram os verdadeiros amigos dos reis de Judá, que os tinham por perto para chamá-los a atenção, para corrigi-los, mesmo que doesse, mesmo que causasse ferida. Mas o mesmo Deus que causa ferida por meio dos profetas, usando a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, é o mesmo Deus que usa o mesmo profeta para consolar e para mostrar a recompensa daquele que se arrependeu. Então, fica assim. Olha só. Jesus disse o seguinte: se um irmão pecar contra você, vai lá e chama a atenção dele. Conversa com ele em particular. Se ele se arrependeu, fica tudo certo. Se ele não se arrependeu, chama duas ou três como testemunho, dois ou três irmãos como testemunho e chama a atenção dele. Se ele não se arrependeu, leva perante a congregação. Se não se arrependeu perante a congregação, o considere como publicano, como pecador. Isto é, não cumprimente a ele, não vá na casa dele, isola a ele. Né? Olha só que dureza. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, chamando a atenção de um jovem que tinha relações com a sua madrasta, orientou a igreja a entregar aquele jovem para Satanás, para que ele se arrependa. Não é fácil, né? Então, sem profecia, como diz em provérbio, o povo se corrompe. Sem profeta, aquele que fala direto aos corações, mesmo doa ou que não doa. Se não houver esses profetas, o povo vai se corromper, porque esses profetas têm comunhão com Deus e vê o pecado como ele é, e as consequências desse pecado ele mostra para a pessoa. O pecado e as consequências daquele pecado, se ele não se arrepender, mas se arrepender, então essa pessoa é restaurada. Então, é isso que acontece. O profeta fala duro para conduzir ao arrependimento. Claro, cada pessoa tem o seu nível de autoridade e o seu coração, duro ou não. Quanto mais duro for o coração, mais firme o profeta é usado. Bom, o profeta
vê diferente das outras pessoas. Diferente. E não somente ele recebe a incumbência de Deus, do Espírito Santo, para falar a verdade de uma forma direta e clara, sem rodeios, sem parábolas, é bem direto. Então, amados, esse negócio de que não pode falar duro, que tem que ser um obreiro mansinho, educado, isso aí veio do ecumenismo, tá? Lá, eu não posso falar, se eu estivesse lá, eu não poderia falar para nenhuma das outras pessoas de outras religiões que elas estavam erradas, que não podia falar de idolatria, não podia falar de nada de coisa errada deles. E sendo eu cristão ali, eu não podia nem abrir a minha boca. Então todos seriam educadinhos, mansinhos. Os profetas devem ser extintos, aqueles que falam a verdade no nome de Jesus, porque a única pessoa que causa repugnância, oposição, perseguição, difamação, são aqueles que verdadeiramente são profetas do Senhor Jesus, obreiros do Senhor Jesus. É verdade, é verdade, tá bom? Então, cuidado quando você for falar mal de um servo de Deus, né? Chamá-lo e comecei a persegui-lo com aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, para que você não venha também sofrer as consequências destes que procuram religião para enriquecer ou para estar em uma posição de destaque, status e coisas semelhantes. Nós somos do reino de Deus, e no reino de Deus o Senhor Jesus é o Rei. E nós somos seus servos, somos seus filhos, somos aqueles que fazem a vontade do nosso Rei, o Rei Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós não pertencemos a este mundo, aos valores deste mundo. E devemos exortar uns aos outros, chamar a atenção de uns para com os outros, de corrigir uns aos outros, como um pai corrige o seu filho. E como diz em Hebreus 12, para que nós possamos participar da santidade de Deus. Entendeu? Você quer participar da natureza santa de Deus? Então seja uma pessoa humilde em receber uma palavra dura ou não, para que você venha se corrigir. E sem santificação, ninguém verá Deus. Tá bom? Que Deus abençoe você, a sua família, tudo, e tudo mesmo que você administra para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém?